Bom, boa tarde a todos. Gostaria de saber se todos estão vendo a minha tela e me ouvindo bem. Estamos sim, Camila. E obrigada, Gleison. Bom, hoje eu vou dar um treinamento sobre a utilização, né, das bibliotecas da Tigre no Revit Map. Eu estou utilizando o Revit Map 2014 e nessa nova atualização que o TigreCAD para Revit, essa nova atualização de 2015, né, vocês podem perceber que a aba mudou de nome, então agora ela chama Map Hidráulica, não é mais Office Desk Map, e os botões eles modificaram um pouquinho, né? Apareceram alguns novos, então vocês fiquem atentos a essa nova aba. E o TigreCAD na versão 2015 ele é compatível com o Revit Map na versão 2012, 13, 14 e 15. Tá? Para vocês saberem se vocês estão com essa nova versão ou não, vocês vão clicar na aba Map Hidráulica e depois no botão About. Na janela que vai abrir About, vai ter aqui escrito versão, e a versão nova é essa versão 7000, tá? Se caso você tiver com a versão 6 ponto alguma coisa, você precisa entrar no site da Tigre e fazer o download novamente do TigreCAD 2015, tá? Bom, então hoje eu vou estar fazendo o treinamento e vou abordar alguns assuntos. Ao longo do treinamento, se aparecerem as dúvidas, vocês já podem ir fazendo essas perguntas através do question e eu vou parando em determinados momentos para respondê-las. Então, hoje a gente vai falar sobre as anotações de textos, elaboração de a cópia, né, desse banheiro que já foi elaborado no treinamento do dia 15. Então, a gente vai copiá-lo para 4 pavimentos, simulando um prédio de pavimento tipo. Eu vou estar mostrando alguns detalhezinhos, né, das prumadas, que uma tem que conectar a outra. Vou inserir caixas de gordura em inspeção. Vou falar um pouco sobre as tubulações e as listas de materiais. E vou estar mostrando também sobre o diagrama vertical de esgoto e detalhes, cotas e formatos. Bom, então vou começar aqui falando sobre as anotações de textos. Eu falei um pouco no treinamento anterior, mas vou repetir neste. Para inserir as anotações de diâmetro, de inclinação, prumada, a gente sempre vai na aba Annotate e vamos utilizar essa opção aqui, ó, Tag by Category. Uma outra observação é que para a gente fazer essas anotações, ou a gente tem que travar a vista quando estiver no 3D, ou a gente tem que utilizar alguma vista em planta ou corte. Então, vou utilizar aqui inicialmente a de planta. Nessa aqui já está com os textos, que foi do anterior. Eu vou travar, então, aqui o 3D para a gente colocar, tá? Então, para travar essa vista, a gente vai clicar nessa casinha que tem no canto inferior do Revit. E vamos marcar essa opção Save Orientation. Seleciono o nome. Vou colocar aqui 3D somente. Ok. Pronto. Então, aqui a gente não consegue mais mover esse cubo de visualizações, tá? Eu vou clicar aqui em Tag by Category. Se eu clicar num tubo, ele já vai puxar a informação que tem nesse tubo. E é só eu posicionar o texto.
Nas tubulações, nas conexões, a gente tem essas simbologias para que a gente faça as legendas depois. E a gente pode utilizar a opção Tag All. Utilizando a opção Tag All, a gente seleciona Pipe Tags, coloca Apply. E tem também essa opção Pipe Fittings Tag. Apply. Ok. Aí todas as tubulações e todas as conexões vão ficar com os textos e as legendas, tá? Caso a gente não queira esse texto porque está muito embolado, é só clicar no texto e deletar, através do botão Delete. Para posicionar, é só clicar nesse texto e arrastar. Uma informação, né, sobre esses textos é que eles são extraídos através das informações dos tubos e das conexões. Então, a gente não tem mais aquela prática, igual no AutoCAD, de ficar editando os textos, porque como eles são extraídos de informações, não justifica ter que editar ou criar um texto à parte. Isso entra no conceito do BIM, né? E quando a gente altera o diâmetro desse tubo, ele altera a descrição e altera isso em todas as vistas. Então, aqui eu vou tirar alguns textos. E esses textos com circunferências, a gente pode adicionar essa opção, Lead Line, que aparece uma linha de chamada para identificar onde que essa legenda, qual peça, né, que ela corresponde. Porque fica mais fácil, né, na hora de estar identificando. Então, vou mover aqui. No caso das conexões, eu prefiro fazer aquela opção de Tag by Category, porque a gente vai fazendo uma a uma, já posiciona e automaticamente ela já vem com essa opção Leader Line marcada. Então, a gente não precisa ficar marcando um por um, igual eu estou fazendo aqui. Bom, não vou fazer todos, porque é a mesma coisa, né? É só posicionar, colocar o leader line e fazendo para todos eles repetindo os passos. O que eu quero chamar a atenção, que é uma dica, é o seguinte. Vocês podem perceber que todos estão zero, né? Com a numeração 0. Então, eu vou vir aqui na lista de materiais. A gente pode criar ou pode aproveitar a lista que já vem no template. No template vem essa lista aqui, conexões para esgoto. Então, eu dou um duplo clique e ela aparece. Nessa lista, vocês podem ver que tem uma opção aqui, tigre marcador. Está tudo com 0. Então, na lista, eu vou colocar para agrupar, tá? Eu vou selecionar uma dessas opções que tem aqui na Properties, para que agrupem através das descrições ou part number, né, que é o código da tigre. E dessa forma, eu vou alterar aqui o tigre marcador. Então, vou colocar aqui 01. Ele demora um pouquinho, porque ele atualiza tudo. 02, Enter. 03. 04. 05. 07, 08, 09, 10, 11, 12.
Aí assim que eu volto no desenho, vou voltar no desenho 3D, ele automaticamente já atualiza, tá vendo? E quando eu coloco dois produtos, né, com o mesmo número, ele coloca sempre o joelho, curva, sempre o marcador 6. Então, o T, o joelho, 0,5. Então, ele vai coloca sempre a mesma numeração para aquela descrição, quando a gente agrupa. Se a gente não agrupar lá na lista de materiais, ele vai colocar um número para cada pecinha. Aí vai variar, né, de projetista para projetista, tá? Essa descrição aqui também tem como a gente editar. Então, a gente clica nessa descrição, tem Edit Family. E tem essa opção da gente colocar o slope. Tá vendo? Então, a gente clica aqui nessa descrição, Edit. E aqui a gente vai adicionando todas as informações que forem necessárias, tá? Eu quero a descrição do produto. Então, eu adiciono aqui Description, Apply, OK. Depois, Loading the Project. Pede para substituir. E aqui ele aparece a descrição. Tubo série normal, tá? Caso queira tirar também, né, informações, a gente vem em Edit Family. Seleciona o texto, Edit, seleciona Description, por exemplo, e retira. E aqui a gente pode colocar também informações antes do diâmetro do fluxo e depois, tá? Igual que eu coloquei a sigla DN, que é diâmetro nominal, vai pôr o valor e o sufixo. OK. Novamente, load. Pede para substituir as informações e ele já substitui. Então, isso é uma das vantagens das famílias da Tigre. Bom, eu estou vendo aqui que o Christian está perguntando se não tem como diminuir o tamanho da fonte. O tamanho das letras, ele é dado através da escala. Tá? Aqui está travado. Deixa eu ver aqui na planta se tem como eu mostrar isso daqui. Então, aqui está na escala 1/20. Se eu passar para a escala 1/50, todas as fontes aumentam muito de tamanho. Tá? Então, isso vai de acordo com a escala. Porque esse texto, aqui, ó, ele é uma família, então vem aqui em Edit Family. Clico. Aqui em Label, não é... Edit Type, exatamente aqui, ó. A gente clica no texto, a gente vem aqui em Edit Type, e aqui a gente pode duplicar, tá? Colocar, sei lá, 1. E aqui a gente altera o tamanho do texto, tá vendo? Então, aqui eu vou colocar 1. OK? Aí ele diminui, load. Aí ele diminuiu. Mas é o que eu falei, ele vai aumentando de acordo com a escala, que é o que acontece normalmente. Então, se por acaso eu for fazer um detalhe, eu vou querer a letra, ela é menor, porque eu vou colocar mais informações. E a escala é maior, né, 1/20. Se eu colocar uma escala de 1/100, o texto fica muito grande, então eu não consigo enriquecer de informações, por isso eu tenho que colocar menos textos devido ao tamanho dele para aparecer no formato. Tá? Então a gente tem que ter esse cuidado. Vou voltar aqui. Isso. Então isso vai variar da configuração que vocês fizerem desse texto. OK?
Bom, tá. Agora eu vou partir para fazer os pavimentos. Então aqui, deixa eu usar aqui o 3D Plumbing. Eu já tenho na arquitetura, que eu fiz só deletar isso aqui. Eu fiz um link Revit da arquitetura. Ela já está com 3 pavimentos. Como que a gente vai fazer para copiar o projeto? A gente vem em alguma das vistas de hidráulica, né, plumbing, seleciona toda a instalação que nós fizemos em um pavimento. Antes, eu vou só fazer uma outra coisa. Para utilizar as funcionalidades que o MAP Hidráulica tem de cálculo e de verificação do esgoto, é necessário que a gente coloque um cap em todas essas saídas aqui, porque senão o programa ele dá como se tivesse o sistema aberto. Inclusive o próprio Revit, se a gente vier na parte de análise, nesse botão Show Disconnect e habilita a opção Pipe, ok? Ele mostra que tem alguns pontos abertos, tá? Então a gente tem que tampar todos esses pontos que estão abertos. Então aqui eu vou desmarcar para não ficar, né? Vou selecionar aqui a caixa, vou clicar nessa saída, faço uma pequena tubulação do ESC. Isso que eu estou mostrando é só mesmo para efeito de análise, tá? Na realidade, essas tampas elas vêm da Tigre fechadas e a gente não tem que colocar esse cap não, tá? Então aqui o Revit ele tem uma ferramenta muito interessante que você clicando na tubulação, você utiliza esse comando cap open e ele automaticamente já coloca um cap na ponta dessa tubulação que está em aberto. Então aqui eu vou virar 3D. Eu vou fazer essa tubulação da prumada de ventilação. Só fazer aqui em planta, que é melhor. Pronto. Bom, então aqui na tubulação de ventilação, para não dar sistema circular, eu também vou colocar aqui um cap. Tá? Então, após fazer esses ajustes, vou virar em planta, seleciono tudo, dou um Ctrl C, aí eu dou um ESC, tiro o comando,
venho na aba Modify, comando Paste. Vou utilizar essa segunda opção, Align. E vou selecionar o nível 2. Ok. Aqui ele não está aparecendo no nível 3. Aqui. Vou só olhar aqui no Plumbing 1, porque o nível da arquitetura tem que estar igual ao nível do hidráulico, tá? Então, a gente, no Plumbing 1, dá esse duplo clique e a gente consegue ver como se fosse o diagrama vertical. Então, aqui, olha, o nível 2 do hidráulico, ele está a 4 metros. E do arquitetônico, está a 2,80. Então, a gente já vai alterar aqui para 2,80. E todo ele acompanha. Vou criar aqui um outro nível, a 2,80. Novamente eu vou no 3D Plumbing. Posso até vir aqui no Paste Align. Vou selecionar o nível 3, ok. E ele faz o terceiro pavimento. Bom, então o que eu quero chamar a atenção é o seguinte. No primeiro pavimento eu tinha feito a prumada para cima e para baixo. Aí, quando eu copiei, ficou um sobrepondo ao outro, tá vendo? E o Revit, ele não faz essa conexão automaticamente. Então, o que a gente tem que fazer? Levar essa tubulação um pouquinho para baixo e unir de um pavimento com o outro manualmente. Tá vendo? Até que forme uma prumada mesmo. Que no caso da ventilação, eu vou deixar o cap para baixo. Então, vou alterar essa altura aqui para 50. Pronto. Uma outra observação é sempre colocar a arquitetura travada, tá? Colocar um pino nela. Porque aí a gente não corre o risco de movimentar o projeto hidráulico e acabar movimentando também a arquitetura. Então, aqui eu vou arrastar para formar uma tubulação só, única. Vou alterar aqui para 1,5 m. Isso. Bom, e aqui em cima vai formar, né, o tubo de ventilação, ventilação primária. Vou colocar um cap ends também. Só clicar na tubulação, que ele automaticamente gera já o cap. E aqui eu vou fazer através do corte. Vou vir aqui em Plumbing 1. E vou fazer um corte. Para fazer o corte, eu venho na aba Architecture, na aba View, Section. Vou passar uma linha de corte aqui. Tá.
Aqui. Assim que a gente faz o corte, ele fica com essa aparência unifilar. Para deixar ele na aparência das conexões, a gente utiliza essa opção Fine. Ele já começa a aparecer as conexões, igual está aqui. Para vocês deixarem essas conexões verdes, né, ou de qualquer outra cor, de forma que tenha um destaque, vocês vão na janela de propriedades, Visibility Graphics, Edit, Filters. Aqui não vai ter nenhuma linha carregada. Então, vocês vão clicar em Add. Vão selecionar as linhas que interessam, né? Então, aqui eu vou colocar esgoto série normal. Aqui tá travado, peraí. Filters, Add, Sanitary e esgoto série normal. Clique em OK. Aí elas vão aparecer. Em Sanitary, que é o sistema, eu gosto de deixar ele com uma cor. Vou colocar aqui verde, por exemplo. Ok. E eu não gosto de colocar Ashura preenchimento nenhum. Tá? O preenchimento eu coloco sempre na linha. Porque se a gente colocar o preenchimento no sistema, ele colore as conexões também. E eu acho melhor deixar as conexões brancas. Mas isso vai variar de projetista para projetista. Então, vou colocar aqui a linha verde também. Deixa aqui. E eu vou colocar um preenchimento. Então, aqui eu vou colocar um verde mais claro. E vou utilizar o preenchimento Solid. Ok. Aplicar. Ok. Então, aqui ele já ficou verde. Tá bem? Destacando dos demais. Aqui no corte, então, eu vou fazer um tubo coletor. Vou selecionar Slope Down, 1%. Então, aqui ele automaticamente já coloca aqui o tubo inclinado, tá? Como vocês podem ver, o diagrama vertical, ele já é esse corte que nós fazemos. Então, a gente não precisa ficar preocupando em ficar fazendo diagrama, não. Só fazer o corte e o diagrama já está feito. E aqui é a mesma observação. A gente altera aqui a escala e os textos alteram de tamanho também. Tá? Então, aqui eu vou passar para 1,20 novamente, ele vai ficar pequeno. Então, aqui eu vou acionar a planta. Tá? E tá tudo conectado. Ok? Bom, para dar continuidade ao treinamento, gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida. Vi que já tem umas aqui no question. Bom, o Christian está perguntando, para eu poder usar todos os recursos de hidráulica, eu tenho que adquirir a versão full do site da Office Desk? Bom, Christian, para que você tenha essas bibliotecas, que é para você fazer assim, um desenho mesmo, você tem isso de forma gratuita através do TigreCAD. Então, essas bibliotecas você consegue acessar gratuitamente. Assim que você baixar, né, o TigreCAD, vai abrir a aba Map Hidráulica. Você vem aqui nesse botão Explorer. E aqui você tem em Local Libraries Tigre. Tá? E todas as linhas disponíveis da Tigre. Assim que você fizer o download, não vão estar todas as linhas. Para que você tenha todas essas linhas aqui disponíveis, ou né, somente as que você desejar, você vai clicar nessa aba Download Libraries, que vão aparecer vários fabricantes que a Office Desk possui parceria. Você vai clicar na Tigre, por exemplo, e aqui vão aparecer todas as
bibliotecas para instalação. Se você quiser instalar todas de uma vez, é só clicar em Install All. Você vai fechar, assim que instalar tudo, né, você vai fechar o Revit e abrir de novo. E na hora que você clicar em Local Libraries, elas vão aparecer todas disponíveis para utilização, igual eu estou mostrando aqui na minha tela. Tá? Agora, as funcionalidades da versão completa, fechar, você tem somente adquirindo o Office Desk, o map hidráulica, né? Que é no site do Office Desk. As ferramentas são o Cold Water, a ferramenta de esgoto, o cálculo de caixa d'água, cálculo de água pluvial, cálculo de bomba e o cálculo de fossa, filtro e sumidouro. Tá? Eu vou até mostrar, mas no final do treinamento, como é que utiliza esse cálculo de esgoto nesse projeto que eu estou fazendo aqui. Tá? Então, fazer essa parte de desenho, vocês conseguem fazer com o auxílio do TigreCAD, que é a biblioteca que a Tigre disponibiliza. Mas para fazer essa análise, extrair a quantidade de unidades Hunters, exportar o memorial descritivo, vocês têm essa facilidade com o map hidráulico. Tem mais uma dúvida aqui. Boa tarde. Como você criou níveis específicos de hidráulica? Tá. Então, vou mostrar aqui novamente. No Plumbing 1, que é um piso, né, que já vem com o template que a Office Desk fornece, vocês têm essa setinha, né? Vocês dão um duplo clique e aqui a gente consegue conferir quais são esses níveis. Esses níveis aqui, que eu vou clicar na arquitetura, a minha arquitetura está azul. Todos esses níveis que estão aqui, do 1 ao 5, eles já vieram com a minha arquitetura. Tá? Então, quem define esses níveis que estão de azul é a arquitetura. Como que eu crio os meus níveis na hidráulica? Vocês podem ver que aqui tem até o nível 5. Mas se eu vier aqui em Modify e tentar um Paste, por exemplo, vou colocar só salvar aqui o projeto. Se eu der um paste para copiar, ele não aparece o nível 5. Por quê? Ele não criou, não tem no meu projeto hidráulico até o nível 5. Tem só até o nível 3. Como que eu vou fazer para criar, né, o nível 4 ou 5? Então, vou colocar aqui cancelar, porque agora eu não vou copiar. Eu posso ou clicar num nível que já está existente, com o botão direito e selecionar a opção Create Similar, ou eu posso utilizar na aba Architecture o botão Level. Então, eu clico, posso até aproveitar o nível que já tem a referência de altura, né? Então, que eu já sei que do nível 3 para o nível 4 eu tenho 2,80. Clico aqui no 2,80 e puxo. Então, que ele criou o meu nível 4. Novamente, 2,80 e eu crio. Tá? Essa descrição ela vem do projeto arquitetônico e o que vai aparecer no hidráulico é só essa linha a mais que a gente criou. Então, agora, se eu vier aqui no Modify, Paste, Align, já apareceu o nível 4 e 5. Tá? Então, quem vai fornecer esses níveis de referência é a arquitetura. Mas nada impede que a gente crie um nível intermediário. Sei lá, por exemplo, a gente tem que ter uma casa de máquinas, e essa casa de máquinas vai ficar entre o nível 1 e o 2. Então, a gente cria um piso, caso seja necessário no projeto, cria um nível e vai ter um nível intermediário aí, tá? Bom, então agora eu vou dar continuidade. Para isso, nesse exemplo aqui que eu estou trabalhando,
Só colocar aqui na vista tridimensional. Vocês podem ver que esse projeto aqui arquitetônico, ele não tem um piso aqui fora, tá? Ele só tem piso dentro. Como eu vou colocar as caixas, fazer as caixas de gordura, inspeção, elas precisam de um piso. Então, eu vou criar aqui um piso. Floor. Coloco o nível 1 e vou fazer uma linha aqui. Então, aqui eu vou fazer um piso. Na verdade, esse piso já teria que vir da arquitetura, né? Mas como nessa minha de referência não tem um piso externo, eu estou criando até mesmo para poder fazer a caixa, tá? Então, aqui vocês viram como que eu criei. Agora eu vou inserir. A gente vai clicar na aba Map Hidráulica, botão Explorer. Vou selecionar na aba Local Libraries o fabricante Tigre. Vou clicar na linha Caixas Múltiplas. Vou expandir. E aqui tem a opção de caixa de gordura e caixa de inspeção. Na caixa de inspeção, a gente tem essa caixa de inspeção interligação. E tem essa aqui, ó, caixa de inspeção interligação completa. Essa completa, ela já vem com aquela opção de ter o prolongador, de ter aquela entrada a mais em nível diferenciado. Então, eu recomendo utilizá-la, porque ela tem mais opções de configurações. Então, vocês podem ver que aqui a família está pedindo um plano para ser inserido. E aqui o piso que eu acabei de criar, ele fica azul, porque é o plano que essa caixa está sendo inserida. A gente pode rotacioná-la, tá? Vocês podem ver aqui, ó, que o sentido de fluxo dela, a entrada é aqui e a saída é esse bocal. Então, aqui eu clico na aba Modify, no botão Rotate, dou um giro de 180 graus. Então, aqui eu vou colocar na vista lateral. Vou ter esse nível aqui da tubulação. Colocar aqui mais para cima. E aqui eu posso até tirar na junção essa sequência que não é a mais adequada, né? Mas eu vou marcar a opção ligação e conexão. Essa luva vai sair. Então, eu clico aqui no joelho e aumento esse offset. Vou colocar 63. Pronto. Bom, então aqui, agora, eu pego essa altura, que está no menos 66. Menos 0,66. E vou ajustar a altura da minha caixa. Assim que a gente clica na caixa, na barra de propriedades, aparecem várias opções. A rotação da entrada, se vai mostrar a tampa, se não, se vai ter essa entrada nesse nível aqui ou não. Então, aqui eu vou desmarcar com a entrada. Tá vendo que essa entrada aqui sumiu? Se eu deixar aparente, a entrada permanece.
O comprimento prolongador, eu posso alterá-lo. Então, aqui, como que eu vou fazer? Essa tubulação está no nível menos 0,132. Então, eu vou fazer o menos 66. Vou fazer 0,66 menos 0,1320. Então, eu vou alterar esse corpo aqui, comprimento prolongador, para 0,62528 mais 0,1730. Então, vou alterar aqui essa altura. Opa, peraí. Ter essa altura aqui para 0,701. Apply. Até esse corpo, ele vai só nesse corpo aqui embaixo. Então, aqui eu vou só olhar que altura que tá. Tá no 0,8774. Então, vou fazer aqui diferente, eu começar desde o início, para vocês acompanharem. Então, aqui está na altura menos 0,66. E aqui está na altura menos 34,94. Então, vou fazer 0,66 menos 0,3494. Que dá 0,31 mais a altura que já tem o corpo. Então, 0,1730. Que dá 0,4836. Prontinho. Então, aqui eu vou movimentar até conectar na tubulação. Então, aqui eu vou passar para a planta. Seleciono a opção Draw Pipe, Slope Down e dou continuidade. Deixa eu ver se essa caixa aqui. Desmarcar essa opção. E essa aqui, que ele conecta. Deixa eu selecionar aqui a opção. Slope Off. Colocar aqui 68. E agora aqui eu mudo para 1%. Pronto. Então aqui ela fica
fica a instalação toda completa. Bom, tem uma dúvida aqui do Christian. Tem como eu abaixar esse nível da caixa? Porque geralmente o nível interno é maior do que o nível externo. Não entendi. Você fala abaixar o nível da tampa da caixa? É isso? O nível de piso. Ah, tá. Tem sim. Aqui a gente tem um offset, então que menos 0,10. Tá vendo? Ele abaixou e levou a caixa junto. Aqui que desconectou. Mas tem como você alterar esse nível do piso sim, tá? Mas a caixa, ela sempre, essa tampa dela sempre vai ficar, essa tampa dela vai ficar sempre no piso, tá? Esse é o acabamento rente ao piso, que é o que normalmente fica mesmo na obra. Tá? O piso é que você tem que fazê-lo aqui conforme o projeto, né? Conforme o real. Bom, então agora eu vou mostrar sobre a lista de materiais. A caixa de gorduras, vou mostrar sobre a caixa de gorduras. É mais ou menos assim, é a mesma coisa. A gente clica em Explorer, vem em Tigre, caixas múltiplas, caixa de gordura. Insert. Ele precisa também de um piso, né, para ser inserido. Vou colocar aqui a vista lateral. Trazê-la aqui para o lado. Então, ao clicar na caixa, ela possui as mesmas opções, né? Rotação da saída, rotação da entrada, o comprimento do prolongador. Então, aqui eu vou colocar 0,50. Tá, aqui, tá vendo? Ela aumentou de tamanho, tá? Você tem todas essas opções aqui. E ela também tem a tampa dela fica rente ao piso e o corpo é que se move. Sobre a legenda eu já mostrei, né, aqui no 3D, que é essa legenda dos números. Tá? A gente pode colocar essa legenda aqui também nas caixas. Então a gente vem aqui em Annotate, Check by Category. Aqui ela está com a descrição da caixa. A gente vem aqui, Edit Family. Aí aqui tem um texto. Posso alterar o tamanho desse texto. Edit Level. E aqui eu posso colocar qualquer outra opção, né? Family Name, por aí vai. Tá. Alterar o tamanho também desse texto, né? Que ficou muito pequenininho em relação aos outros. Até alterar para não ficar tão diferente, né? Pronto. Outra caixa também é a mesma coisa. Agora na tabela de quantitativos, o template que a Office Desk fornece já tem algumas listas. Caixa de gordura em inspeção, então já tem a lista aqui prontinha. Caixas e ralos.
conexões para esgoto, conexões para água fria. Então, como não seríamos nada, né, de água fria e quente, então não tem. E só aparecem os produtos que foram inseridos no projeto, tá? E a gente pode criar. Esse aqui, eu vou até deletar, porque esse aqui eu que tinha criado. Registros e válvulas, não tem. Tubos flexíveis também não tem. E os tubos rígidos. Aí os tubos rígidos englobam todos. Nesse caso, só tem os da série normal. E agora, para criar uma nova, um outro tipo de lista, vocês vêm em View, na aba View, Schedule, Schedule Quantity, e vão selecionar a classe. Então, vocês podem selecionar Multi-Category, né, vai tirar a lista de tudo, tanto de tubos quanto conexões. Caso vocês queiram tirar a lista só de tubos, só clicar na Category Pipe. Caso vocês queiram tirar só de conexões, então vocês vão utilizar a categoria Pipe Fittings. Se vocês quiserem tirar a lista só dos acessórios, que são registros, sifão, engate flexível, então vocês utilizam essa categoria Pipe Accessories. E na opção Plumbing Fixtures, vocês vão tirar a lista dos equipamentos. Vaso, cuba, chuveiro, e por aí vai. Então, vou selecionar aqui Pipe Fittings. Ok. Aqui a gente vai selecionar o que a gente deseja que tenha na nossa lista de materiais. Então, aqui já tem algumas coisas que são próprias do Revit. E aqui a gente tem as opções da Tigre. A Tigre e a Oficedesk, para facilitar para vocês, nós colocamos essa abreviação Tigre 2 pontos, porque normalmente são esses os parâmetros que a gente mais necessita numa lista de materiais. Então, eu já seleciono todos, AD, e eu seleciono também esse item count, que é a quantidade. Coloco OK. Ele aparece aqui para mim. Nesse tigre marcador, aqui ele aparece vários números, alguns zeros, alguns já preenchidos. Vocês podem ver que a descrição tem aqui itens repetidos, igual joelho de 45 de 100. Logo abaixo, joelho de 45 de 100. Então, a gente vem aqui nessa opção de filtro e pede para agrupar. Tá? Então, a gente pede para agrupar em descrição. Deixa eu ver. Ah, tá. Aqui, ó. Em descrição. Vou colocar aqui nenhum. E desmarca essa opção. Coloca OK. E ele agrupa todos os itens. Então, ficam com todos os marcadores aqui. Então, aqui a gente volta a numerar de novo. A gente pode colocar em ordem alfabética, tá? Então, aqui a gente pode renumerar. Vai dando Enter. Eu aconselho a fazer isso só depois que terminar o projeto, né? Porque aí não tem esse retrabalho. E o bom é que vocês fazem isso só uma vez a cada item. Não tem que ficar fazendo isso para todos os itens. Igual a gente fazia antes no AutoCAD, né? Pronto, e quando eu venho aqui em Plumbing não, é nesse 3D aqui que estão ele já atualiza tudo. Ok? Bom, então aqui em Pipe Fittings, a gente consegue fazer esse tipo de agrupamento, né, para agrupar, e a gente consegue retirar colunas também. Esse tigre comentário, por exemplo, no meu escritório não tem essa necessidade. Então, você clica com o botão direito, Delete Column, e retira, tá? Tem tigre com
com os pontos, né, com as separações para a gente procurar no site da Tigre e ele sem. Então a gente seleciona se quer ou não. Aqui delete também. E as outras opções a gente deixa. Fabricante, né, Tigre, a linha, série normal. Aqui a gente tem o link, né, do site, do produto. Então se a gente tiver dúvida, é só clicar nesse link. Por exemplo, aqui eu cliquei no CAP. Apareceu o CAP já direto do site da Tigre, tá? Então, essas são grandes vantagens do Revit, porque a gente já consegue tirar dúvidas técnicas, acessar o manual, saber os diâmetros, as dimensões corretas, certinho, tá? Então, isso é interessantíssimo. Aqui eu vou fechar. Bom, o diagrama vertical eu já mostrei para vocês, que a gente faz através de cortes, os detalhes de esgoto. Eu venho aqui em Plumbing. A gente tem a opção aqui no View. Essa ferramenta, a gente clica e abre uma janela de detalhe, tá? Logo aqui vai criar uma vista do detalhe, somente dele, tá? Vai estar também, igual eu mostrei, no Unifilar, a gente passa para o modo Fine. E a gente coloca, então, os textos, o que for necessário. Aqui, Annotate. Então, essas anotações, elas são feitas de vistas por vista. Se a gente colocar as anotações na planta geral, elas não vão ser as mesmas do detalhe, tá? Mesmo porque muda, né, o tipo de informações. Vou colocar aqui tag on, type tags, apply, ok. Vou colocar. Então, aqui ele já aparece os textos, tá? Depois a gente ajusta. E os detalhes, todos os detalhes a gente vai fazendo dessa forma. Aqui em Plumbing 1, tem o detalhe, a gente pode mover, né, da forma que a gente achar melhor, essa abrangência do detalhe. Podemos renomear também, clicando com o botão direito, rename, vou colocar aqui det esg 01. Vou colocar esgoto det 01. Ok. Bom, em relação às cotas, é só a gente clicar na aba Annotate. Podemos utilizar a opção Align ou Linea. A gente coloca do centro da parede até o centro de eixo da peça, né? Que no caso do vaso sanitário, aqui o centro da parede. Para marcar o centro do joelho até o centro da parede, que normalmente é o centro da estrutura, né? Aqui no... E tem essa opção linear, que dá só... Não, mas não, convencional não, eu prefiro a aligned. Vou colocar aqui no centro, para pegar o centro da caixa sifonada. Ok? Então é só ir cotando, maneira convencional mesmo. Os formatos, eles são criados através da aba View, em Sheet. A gente seleciona algum formato, ok. Já aparece, e para inserir alguma vista, a gente clica em View e seleciona a vista. No caso, o detalhe de esgoto que eu criei, esgoto det1, Add View, e é só a gente posicionar aqui no formato. E a vista aparece, tá vendo? Já com o texto. Se eu alterar a escala aqui, nesse esgoto, que eu vou alterar para 1:50, por exemplo.
texto aumenta. Se eu vir aqui no meu formato, ele diminui em relação ao formato. Ok? Bom, gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida sobre o que foi explicado até aqui. Nenhuma nova, Camila. Oi? Nenhuma nova. Ah, sim, ok. Gostaria de agradecer a participação de todos no treinamento. Caso tenha alguma dúvida, vocês podem estar acessando aqui o site da Office Desk. A Office Desk possui vários canais, né, de atendimento. Então, a gente tem o Facebook, nós temos o e-mail, que é o e-mail do suporte, mais o site da Office Desk. Temos vários treinamentos, então aqui em maio a gente tem o de hoje, o que já terminou, né, o de amanhã e quinta. Então, e vocês podem entrar em contato principalmente por e-mail, que é onde a gente tem uma maneira mais adequada de estar respondendo para vocês. Então, sempre que tiver uma dúvida, mande o print screen de como que está a tela, o que está acontecendo, que a gente consegue identificar melhor qual que é esse tipo de dúvida. Tá? Muito obrigada a todos, uma boa tarde, e em breve a gente vai estar mandando um e-mail com as informações desse treinamento e o link para o vídeo para vocês assistirem novamente. Tchau, tchau. Obrigada, Gleison. Obrigado a todos. Tchau, tchau.